Fala pessoal, boa noite. Vamos começar mais um vídeo agora aqui, continuando a parte de conjuntos e ao mesmo tempo também finalizando, né, com os conjuntos numéricos, tá? Então o que acontece? Primeiro a gente viu que era conjunto, né, de forma geral, viu as operações, representação, essas coisas todas, e agora a gente vai apresentar os conjuntos com os números, né, que é o que rege, né, vamos dizer assim, o universo, né? Quando se fala de matemática, nós precisamos dos números para trabalhar, né? E aí tem alguns conjuntos que são conjuntos fundamentais, né? E aí a gente vai falar deles agora, que são esses conjuntos numéricos aí, tá bom? Então, o primeiro deles é o conjunto dos números naturais, né? Dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, ele tem a representação com a letra N, né? Todo conjunto numérico vai aparecer essa barrinha do lado aqui, tá? Que eu já coloquei do lado do N, tá bom? E aí o que acontece, ó? Quem vai ser esse conjunto? Ele vai começar pelo 0, o 1, o 2, o 3, ó, e assim sucessivamente, né? É um conjunto infinito, né? É o primeiro conjunto que tem, né? Que é o conjunto que serve para você contar, né? Quantas pessoas tem uma casa, né? Qual a quantidade de lâmpada que você tem na casa, né? Qual é o número do seu CPF e por aí vai, certo? Então o que acontece? Ó? Nesse conjunto aqui, a gente tem que destacar a seguinte ideia, tá? A ideia de sucessor e antecessor. Certo? Então o que acontece? Ó? Qualquer número natural n que você pegue, tá? O sucessor dele, você vai fazer o quê? Você vai somar mais um. Então significa que o sucessor dele vai ser sempre n mais 1. E o antecessor dele, você vai diminuir 1, certo? Então o antecessor dele vai ser n menos 1, tá bom? Então essa é a regra simples que nós devemos nos lembrar, né, quando se fala de número natural, certo? Então você vai diminuir 1 aqui, ok? Então o que acontece, ó? Todo número natural tem sucessor, mas nem todo número natural tem antecessor, porque antes do zero não tem número, tá? Assim, obviamente que a gente tem que ficar ciente, tá? Que aqui tem muitas outras coisas para a gente discutir, né? Que infelizmente não dá para falar tudo de vez, né? Mas aqui eu já fiz alguns exemplos quando eu estava explicando para vocês conjunto, falando de múltiplo, divisor, número primo, né? E aqui tem muito mais coisa aí, né? Máximo, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum e por aí vai, certo? Mas vamos nos ater apenas aos conjuntos mesmo nessa videoaula aqui, tá bom? Então, ó, um subconjunto importante, tá? Um subconjunto importante, nem vou escrever, é esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui só um pontinho mesmo. Esse símbolozinho que vai aparecer aqui, ó, N asterisco. Ele quer dizer o seguinte, ó, toda vez que aparece o asterisco, você tira o zero do conjunto, tá? Se você sabe que o conjunto tem o zero, certo? Então esse asterisco vai servir, ó, para tirar o zero do conjunto, certo? Tira o zero do conjunto, tá? Então, esse é um subconjunto importante dos naturais, os naturais sem o zero, né? E pode aparecer nos exercícios e por aí vai, tá? O segundo conjunto que nós vamos ver aqui é o conjunto dos números inteiros, tá? Conjunto dos números inteiros. Então, o que acontece? Os números naturais, né, não tem como você expressar, por exemplo, uma dívida, né? Você tem que falar
deve R$ 10, certo? E com o número negativo, não. Por exemplo, você pode expressar uma dívida como sendo, por exemplo, -3. Então, esse -3 representa o quê? Que você deve R$ 3, né? Você consegue ter, por exemplo, a ideia, né, de nível do mar, e você ter alguns metros acima do nível do mar, então valor positivo, e abaixo do nível do mar, valor negativo, certo? Então, o conjunto dos inteiros, ele já tem um símbolo que é a letra Z, e aí aquele tracinho a mais que eu falei com vocês aparece aqui, tá? Então, como que é esse conjunto? Né? Ele tem infinitos valores aqui para trás, ó, e aqui vai, ó, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, certo? Então, esse aí é o conjunto dos números inteiros. Normalmente, né, nós representamos os números inteiros numa semi-reta orientada, certo? Então, o que acontece? A gente marca aqui um lugar como se fosse o zero, e aí, obviamente, né, eu acho que todos já têm ciência disso, para a direita nós colocamos os valores positivos, certo? E para a esquerda nós colocamos os valores negativos, tá? Então, significa o quê? Depois do zero, o primeiro número é o 1 inteiro, né? Depois do 1 é o 2, depois do 2 é o 3, depois do 3 é o 4 e por aí vai, certo? Vou botar aqui mais um 5, né? O 6, por aí vai. E para trás a mesma coisa. Antes aqui é o -1, né? Então, se o primeiro positivo é o 1, o primeiro negativo é o -1. Então, antes aqui é o -2, né? Que eu vou botar uma reticências aqui, tá? Antes aqui é o -3, antes aqui é o -4, antes aqui é o -5 e por aí vai, certo? Esses números aqui, ó, você observa aqui, ó, o 5 e o -5 aqui, ó, certo? Eles são chamados de números opostos. Porque se você olhar, o 5 está do lado de cada reta, do mesmo jeito que o -5 está do lado de lá da reta. Só que um positivo e um negativo, certo? Mesma coisa acontece, ó, com o -4. Quem vai ser aqui o oposto de -4? O 4, né? Ó, certo? E aqui, ó, mesma coisa com o -3. Quem é o oposto de -3? É o 3, certo? E por aí vai. O oposto do -2 é o 2, o oposto do -1 é o 1, e por aí vai. Então, esses números em rosa aqui são chamados de números, são chamados, né? Números opostos ou simétricos. Tá? Aí o que acontece? Nos números, quando você agrega números negativos, muitas vezes possa ser que você precise indicar quem é maior do que quem. Então a regra básica é a seguinte, ó. Quanto mais à direita, mais à direita, mais à direita na reta, maior é o número. E vice-versa, certo? Quanto mais para a esquerda, menor é o número. Tá? Então, toda vez que você for questionado sobre qual o maior, qual o menor, você tem que imaginar ele nessa reta aqui que a gente acabou de fazer o desenho. Tá certo? Aí o que acontece, ó? Aqui nos inteiros nós temos também a mesma ideia aqui de múltiplos de sucessor e antecessor, certo? A mesma ideia, só que a diferença é que nos inteiros todos os números têm sucessor, você sempre tem o próximo, e todos os números têm um antecessor, você sempre tem o anterior, porque é um conjunto infinito, certo? Aí, o que acontece? Aqui nos inteiros também nós vamos destacar alguns conjuntos especiais, como aqui eu fiz para os naturais, né, com asterisco. Então, o que acontece? Ó? Se eu colocar o inteiro com asterisco, é a mesma coisa, o asterisco é universal.
você vai fazer o quê? Tirar o zero do conjunto, ó. E por aí vai, tá vendo? Já, aí agora vai surgir outro símbolo. O outro símbolo é um maisinho aqui. O maisinho significa o quê? Que você tira os negativos, certo? Então, se eu tirar os negativos desse conjunto aqui, ó, que está aqui em cima, ó, esse daqui. Se eu tirar os negativos, o que é que vai sobrar para a gente aqui? Vai sobrar o zero, porque o zero não é negativo. E vai sobrar depois o 1, o 2, o 3 e por aí vai, ó. Então, você há de convir comigo que esse conjunto coincide com os naturais. O Z+, a gente chama de Z+, certo? Outro conjunto pode ser assim, o Z-, certo? Z-. O Z-, o que é que você tira? Como o Z+, você tira os negativos, Z-, você tira os positivos. Então, se você tirar os positivos, vai começar aqui, ó, para trás, aí vai chegar -3, -2, -1, e aí acaba no zero, certo? E aí esses dois símbolos, o mais e o menos e o asterisco, podem vir combinados. Por exemplo, podia haver o Z mais asterisco ou o Z menos asterisco. Eu vou fazer o Z mais asterisco. Né? Então, se eu botar aqui ó, o Z mais asterisco, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou tirar o zero, certo? Vou tirar o zero e vou tirar os negativos. Então, se eu tirar o zero e tirar os negativos, vai ficar o que pra gente ali? Vai ficar o 1, o 2, o 3, o 4 e por aí vai. Certo? Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Do mesmo jeito, né, que eu falei algumas coisas que vocês precisam saber dos naturais, e eu nem falei das operações, né? Lá nos naturais você precisa saber fazer conta de mais, de menos, de vezes, de dividido, certo? De potência e de raiz. Aqui também, né? A gente tem operações de adição, subtração, multiplicação, divisão com números inteiros, né? Potenciação e radiciação. Não vou entrar no mérito disso aqui agora, né? E aí vocês, possa ser que seja até tema para os próximos vídeos, tá? Então vocês precisam saber tranquilamente essas regras aí para poder efetuar as operações que são necessárias com esses elementos desses conjuntos, tá bom? Eu só vou aqui elencar os conjuntos. O terceiro conjunto que a gente vai falar aqui é o conjunto dos números racionais, certo? O conjunto dos números racionais é o conjunto que ele é representado pela letra Q, com um tracinho aqui no meio, tá? Eu vou até refazer aqui, ó, Q, com um tracinho aqui. E esse conjunto é um conjunto que não dá para dizer os elementos um por um, igual a gente disse aqui, os inteiros, né? Apesar de ter essas reticências, você sabe que depois do 3 é o 4, depois do 5, por aí vai, e antes aqui é o -3, -4, -5, -6 e por aí vai. Os racionais não têm condição de fazer isso, então os racionais a gente indica assim, ó. Quem são os racionais? São todos os números n que você consegue escrever em forma de fração, ó, A sobre B. Mas não é qualquer tipo de fração. O A, que é o numerador da fração, tem que ser um número inteiro, certo? E o B tem que ser um número inteiro, mas não pode ser zero, né? Não existe fração com denominador zero, tá? Então, aqui nesse conjunto entra a categoria dos elementos, dos números que podem ser escritos. Eu vou colocar aqui como se fosse uma abreviação. Que conjunto é esse? Isso aqui é o conjunto, ó, é formado por todos os números. Vou escrever aqui, ó, formado por todos os números. Isso aqui de forma bem simplória, tá, gente? Que podem ser escritos em forma de fração, tá? Essa fração satisfazendo essas duas condições aqui, não é qualquer fraçãozinha lá não, tá?
O numerador tem que ser um número inteiro e o denominador também tem que ser um número inteiro e não pode ser o zero. Então, o que acontece? Ó? Quem são esses tipos de número? Quais são os números que são racionais? Os números que são racionais são as próprias frações. Todas as frações são as frações que satisfazem essas condições, gente. Eu sempre deixando isso em mente aí, tem que satisfazer essas condições, certo? Então, as frações, por exemplo, 2 terços, tá? Menos 1 quinto, tá? 10 oitavos, certo? 7 quartos, por aí vai. Todas essas frações são já números que estão escritos nessa forma aqui, né? Que é a forma que está indicada na definição do conjunto, ok? Então, todas as frações, aí, opa, só um segundo, além delas, todos os números que você pode escrever em forma de fração, quer dizer assim, não, desculpa gente, é que eu me embolei com o negócio aqui, são todos os números decimais finitos, né? Quem são esses números decimais finitos? Por exemplo, 1,2 não está em forma de fração, certo? Mas você consegue colocar em forma de fração. Essa que é a situação, certo? Você não está com ela em fração aí, né? Mas você consegue colocar em fração, certo? Que eu espero que vocês lembrem como que é, tá bom? Por exemplo, menos 3,75, certo? 7, não, outro aqui, 0,001. Todos esses números aqui são números decimais finitos, né? E você consegue colocar eles em forma de fração, tá? E a terceira categoria de números racionais são as dízimas periódicas. Certo? Então, as dízimas periódicas são aqueles números o quê? Que têm infinitas casas decimais, mas elas são repetidas, né? Tipo 0,333, ó. Por incrível que pareça, para quem não sabe disso, esses números podem ser escritos em forma de fração, certo? E provavelmente mais para frente eu faço um videozinho mostrando isso para vocês, para quem não sabe, tá certo? Então eu posso ter um número aqui, ó, menos 3,7171, ó. E esse 71 vai ficar se repetindo aí infinitamente. Então esses números, essas três categorias de números. Ah, outra também aqui que é a mais simples de todas, todos os números inteiros, certo? Números inteiros. Todos os inteiros podem ser escritos em forma de fração. É só você pensar, por exemplo, 7. 7 você pode botar 7 sobre 1, então você já escreveu uma fração. Entendeu? Então qualquer número inteiro, 0 você também pode botar 0 sobre 1. Né? Então você pode escrever fração aí, tá? Com esses números. Então, gente, é aquela coisa, como eu falei. Quando você chega aqui, aí você já parte para ter várias outras coisas aí por trás. Você vai ter que saber como é que faz operação com números fracionários, com número decimal, com número fracionário, né? Como é que soma fração, subtrai fração, né? Como é que tira MMC, essas coisas todas, né? Com fração, multiplica, divide, e a mesma coisa com os números inteiros, certo? Só que não cabe a gente fazer isso nesse momento aqui, tá bom? Então, se precisar, mais para frente a gente faz um outro vídeo explicando essas coisas, porém não é o foco do momento, tá bom? Então, o próximo conjunto que a gente vai falar agora vai ser o conjunto dos números irracionais. Então, aqui o número 4. Conjunto
dos números irracionais. Esse conjunto é o conjunto formado pelos números que você não consegue escrever em forma de fração do jeito que está aqui, ó, certo? Então, a gente vai escrever assim. Normalmente, ele é representado pelo mesmo que com um tracinho aqui do lado. Alguns livros aí, alguns lugares estão botando o i assim, ó, de irracional. Eu não gosto muito não, tá? Eu geralmente uso isso aqui. Então, a gente vai colocar assim, ó. É todo número n, tal que o n não pertence aos racionais, certo? Então, esses números aqui, eles também têm assim uma certa previsão, né? Como é que você sabe se um número é irracional? É só você analisar se ele é um desses daqui, ó. Todas as raízes inexatas e raízes inexatas é irracional, tá? Então, por exemplo, raiz de 2, tá? Raiz cúbica de 5, raiz quarta de 27 e por aí vai, certo? Aí o que acontece? Além desses aqui, você tem números que são conhecidos, que é o número π, certo? Tá? Que esse número π, ele é um número que tem infinitas casas decimais aqui, ó. E essas casas decimais não se repetem. Não lembro se é 1413 ou é 1415 aqui. Eu vou deixar só o 14 para não cometer erro de colocar um número que não é. Mas o fato é que já se descobriu que esse número não tem infinitas casas e essas casas não se repetem igual a esses daqui, certo? Tem um número também, o número de Euler, que é o número de Euler. Número de Euler. Euler é um matemático que acabou descobrindo esse número, tá? E esse número ele também é infinito e sem repetição, certo? Então, basicamente aí são esses os números irracionais, as raízes inexatas, né? E alguns números conhecidos aí como π e o número de Euler, o número natural aí de Euler, tá certo? Aí o que acontece? Depois que se tem esses quatro conjuntos, a gente tem o conjunto principal, que é o número 5, que é o conjunto dos números reais. Dos números reais. Tá? Então, esse conjunto dos números reais, ele é representado assim, ó, ele é a união, tá, dos racionais com os irracionais, desses dois que a gente acabou de falar agora, certo? Então, esse conjunto, ele engloba todos os números que podem se pensar, todos os números que existem, certo? Ele engloba todos. E aí a gente costuma representar isso daqui da seguinte forma. Opa. Da seguinte forma, a gente faz um desenho. Opa. Certo? De um retângulo aqui. E a gente costuma chamar, obviamente, esse conjunto aqui dos reais, que seria assim, dizendo para você assim, todos os números que existem de forma real estão aqui. E esse conjunto, ele é dividido em duas partes, certo? Uma parte dele é formada pelos racionais e outra pelos irracionais. Porque quem é um não pode ser o outro. Que é os racionais. Aí o que acontece? Dentro dos racionais, a gente acabou de discutir, né, que você vai ter os inteiros. E até pela construção que a gente fez aqui, ó, quando a gente colocou aqui o subconjunto, ó, Z+, tá vendo? É formado pelos é igual aos naturais, ou seja, os naturais está contido nos inteiros. Certo? Então aqui está o Z e aqui dentro
você teria um outro conjunto que são os naturais, certo? Então, esses conjuntos aí são os principais conjuntos os conjuntos que contêm todos os números que nós trabalhamos, né? Muitas vezes você vai perceber que dentro de um contexto, um tipo de número vai servir e outro não. Por exemplo, se você fala o número de pessoas de uma casa, ninguém pode dizer assim que uma casa tem 2,5 pessoas, né? Então ela só pode ter uma quantidade natural de pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, né? Mas aí, por exemplo, você pode perguntar qual a sua altura? A sua altura não precisa ser um número natural, né? Ela vai ser 1,54, 1,72, 1,89, né? Então você vai ver que vai ter o quê? Um número decimal, e aí já vai ser um número racional, não pode ser negativo, né? Então essas situações do nosso dia a dia que foram fazendo com que esses conjuntos fossem criados, né? E aí existem outros tipos de conjuntos, tá? Mas nós não vamos entrar no mérito dele agora. O principal que se estuda no ensino médio ainda é o conjunto dos números complexos, mas isso aí é água, bota a água para frente aí, tá certo? E em seguida, a gente agora vai falar de uma representação do conjunto dos números reais, que são os intervalos reais. Intervalos reais. Tá? O que é isso aqui, gente? Infelizmente, tá? Seria bom se não fosse assim. Infelizmente, se você pensar em dois números reais, existe entre esses dois números infinitos números, tá? Então, não tem como você dizer um por um quem são os elementos desse conjunto. E aí, por isso, foi se inventado essa representação chamada de intervalos, que a gente vai escrever aqui, né? São formas. Opa. Espera aí que eu tô saindo dali. São formas de representar subconjuntos, só serve para esse tipo de conjunto, tá? Subconjuntos dos números reais. Tá? E aí o que acontece? Nós temos algumas categorias de representação, tá? O primeiro tipo dele são os intervalos fechados. Intervalos fechados. Gente, o intervalo fechado é para representar o seguinte, ó. Eu tenho aqui a reta, certo? Eu vou fazer já a primeira representação aqui, ó, que a primeira representação é a da reta mesmo, tá? Tem uma reta, e aí eu quero fazer o seguinte, ó, não, eu quero colocar, quero falar dos elementos que vão desse número aqui até esse número aqui. Então a gente representa assim, ó, a gente vai colocar aqui de onde eu começo até onde eu termino, e a gente vai representar assim, ó, bolinha fechada aqui até aqui. Então, ó, essa representação está dizendo aqui para mim o seguinte, ó, nesse conjunto tem todos os números que vão do A até o B. Por exemplo, podia ser de 0 a 2, de 3 a 5. Né? Então, serve para representar esse tipo de conjunto. Tá? A outra representação que ele tem é essa daqui, ó. Você pode escrever assim, ó, do A fechado até o B fechado. Observe que eu estou usando colchetes aqui, tá vendo? Esses colchetes servem justamente isso, para indicar que você está pegando todos os números que vão do A até o B, tá? E incluindo o A e o B. Né? Então, por exemplo, ó, se eu colocasse aqui, ó, de 2 até 5,
Nesse conjunto aqui, tem todos os elementos que vão do 2 até o 5. Se você imaginar qualquer número, 3,41 tá aqui dentro. 3,41 não é um número entre 2 e 5, pronto, tá aí dentro. Certo? Raiz de 4 tá aqui dentro. Porque raiz de 4 é quanto? 2, ó. Então, o 2 está aqui. Certo? 7 sobre 2. 7 sobre 2 é o quê? 3,5. Tá aqui dentro também. Entendeu? Então, a ideia de representar intervalo é isso. Né? De você falar dos números que estão lá, sem necessariamente você dizer um por um, porque não tem condição de dizer, porque são infinitos elementos. Tá certo? E a outra representação disso aqui é essa daqui. Ó. A gente pode usar assim, ó. X pertence aos reais, tal que o X está aqui no meio, ó, entre o A e o B. Então, ó, a gente usa assim, ó, menor ou igual, tá? Então, é para dizer o que aqui? Que todo X, todo número que eu estou pegando nesse intervalo é um número que está depois do A e está antes do B. Qualquer um, tá? O segundo tipo é o intervalo aberto. O intervalo aberto é bem parecido com o fechado. Qual que é a diferença, vamos dizer assim? O intervalo aberto não conta as extremidades. É como se o cara estivesse dizendo para você assim, não, você vai pegar os elementos que vão depois do A até antes de chegar no B. Então, a gente usa essa representação aqui, ó. Deixa eu fazer a bolinha aqui aberta. E o que diferencia o aberto do fechado é justamente essa bolinha mesmo, tá? Quando a bolinha está fechada aqui, ó, significa que o número está lá. Quando a bolinha está aberta, ele só está lá como se fosse uma barreira. Né? Imagine aí, né? Como se fosse uma fita de contenção, para você saber, só pode vir até aqui. Tem que ter a fita mostrando que você não pode passar dela, certo? Mas ela, vamos dizer assim, não está na região que você pudesse pisar, certo? Aí o que acontece? Para representar desse jeito aqui, do segundo jeito, ó, a gente vai usar o seguinte, ó, o mesmo colchete que a gente estava voltado para dentro no fechado, a gente usa para fora no aberto, tá vendo? Como se fosse cancela, cancela virada para dentro fechado, cancela virada para fora aberto. E nessa outra daqui, e aqui também, gente, ó, tem muita gente que usa o parênteses, ó. Eu particularmente uso mais, porque você já sabe que colchete é fechado e parênteses é o que? Aberto. Entendeu? Automaticamente. E aqui nessa representação a gente usa assim, x pertence aos reais, tal que o x que está aqui no meio, ó, ele está entre A e B, certo? Só que ele não pode ser igual ao A, então ele é só menor. E ele também não pode ser igual ao B, então ele também só é menor, certo? Então, essas duas representações aí de intervalo fechado e aberto. Aí, a terceira é o que a gente chama de intervalo semi-aberto. Ou semi-fechado. Né? O que é que significa isso? Vou até colocar um do lado do outro aqui, ó. Você vai ter o quê? Um intervalo que ele é fechado numa ponta e aberto no outro, certo? Então você vai ter algo assim, ó. Por exemplo, aqui, eu vou fazer primeiro o que é fechado aqui, ó. Então ele vai ser aqui fechado nesse, por exemplo, ó, e aberto nesse, certo? Então eu estou dizendo o que aqui nesse conjunto aqui, ó, que vai do A até antes de chegar no B, certo? E aí usando aquelas outras representações, você pode usar assim, ó, do A fechado até o B aberto, ou você pode usar do A fechado, que é a que eu mais uso aqui, ó, até o B aberto. E a terceira aqui fica assim, x pertence aos reais, tal que o x tem que ser ao mesmo tempo maior ou igual que A e ao mesmo tempo menor do que o B.
Mas observe que você pode ter ao contrário, pode ter aberto no primeiro e fechado no segundo. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Ele estaria aberto aqui no A, ó. E já estaria fechado aqui no B. Certo? Então aqui eu estou dizendo para você o que? Eu quero todos os números aqui do meio que vai depois do A até antes do B. E aqui, nessa representação, a gente teria assim, do A aberto, deixa eu começar do jeito que eu fiz lá, com o colchete para fora, até o B fechado, ou podia ser do A aberto até o B fechado. E poderia ser assim também, ó. X pertence aos reais, tal que o X, ó, você vê que agora ele só pode ser maior do que o A, porque ele não pode ser igual. Mas ao mesmo tempo ele tem que ser menor ou igual que o B. Ele pode ser menor, pode ser até igual ao B, só não pode passar do B. Tá ali no meio, tá certo? E aí, gente, para encerrar, observe que todos esses intervalos que eu falei aqui, né, esses 4 intervalos entre aspas, apesar de ser 3 tópicos, eles começam em algum lugar e terminam em outro lugar. Né? Mas nem sempre conjuntos tem que começar em algum lugar e terminar em outro. Ele pode ser infinito. Né? Então, por isso existem os chamados intervalos no infinito. Certo? Intervalos no infinito, que é o que a gente vai colocar aqui agora. Número 4. Opa. Intervalos no infinito. Os intervalos no infinito são aqueles intervalos que... Infinito. São aqueles intervalos que ou começa em alguém e termina e não termina mais, né? Ou vem do infinito lá de trás, negativamente, para até chegar em algum número, certo? Eu vou dividir aqui o quadro em 4 para estar ilustrando isso para vocês aqui. Porque eles são bem parecidos, tá? Então é o seguinte, ó, eu posso ter o primeiro tipo é assim, ó. O intervalo, vamos dizer assim, ele começa daqui e segue infinitamente para lá, certo? Segue infinitamente para lá. Então você vê que esse é um intervalo que ele começa e não termina mais. Ele começa do 2, x maior que 2. Então você vai ter infinitos, né, números aí. E não, vai começar no 2 e não para mais, por exemplo. Né? Então aqui nessa representação a gente usa assim, ó, do A. E aí para indicar infinito a gente usa esse símbolo, ó, mais infinito. E deixa aberto. Infinito sempre aberto. Tá? E a terceira podia ser assim, ó. X pertence aos reais, tal que x maior ou igual do que A. Né? Porque os números que estão depois do A são maiores do que ele. Lembra, né, que eu falei quanto mais à direita, maior? Pois é, então os que estão depois de A são maiores do que ele. Esse mesmo aqui você poderia ter com aberto. Certo? Ou seja, podia ser assim, ó. Os números depois do A para lá. Certo? Depois do A. O A não entra. Certo? Também é um intervalo infinito. Então você vê que a diferença do aberto para o fechado aqui é a bolinha. Nesse daqui, aberto para o fechado é o colchete ou parênteses, certo? Então você vê aqui, ó, do A aberto até mais infinito. Ou você pode escrever assim: x pertence aos reais, tal que x é maior do que A. Certo? Só maior, não pode ser mais igual, que é depois do A. Ok? E aí você pode ter os intervalos que vêm de algum lugar até chegar no A. Tipo assim, ó. Eu posso ter algo assim. Marcar aqui. E aí os números que vão para lá, ó. Certo? São valores que estão antes do A. Certo?
Então a gente vai dizer assim, ó, que ele vem do infinito, que a gente tem que escrever de lá para trás, bem menos infinito até chegar em A. Fechado, que o A está fechado aqui, ó. Ou a gente vai dizer assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual que A. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, ó, gente. Essa setinha, ó, maior ou igual, menor ou igual, maior, menor, é justamente indicando para onde está indo. Você vê que está vindo para cá, ó. Aí você usa o menor e o igual é por causa do pontinho fechado. Você vê que esse está indo para lá, ó. Então a gente usa o maior, tá vendo? É só isso, tá? Então, ó, o último de todos é o parecido com esse, na verdade, né? Só que ele vai ser aberto, certo? Então, ó, vai vir aqui. Agora a canetinha me ajuda. Do A, aí vai vir aberto para lá. Então, na verdade, a gente vai dizer o quê? Ele vem do infinito negativo até chegar no A. Então, a gente expressa assim, ó. De menos infinito até o A aberto dessa vez, né? O A agora não conta. Ou então, a gente vai escrever assim. X pertence aos reais, tal que x é menor do que A. Certo? Então, essas são as formas de você representar subconjuntos dos números reais, né? Então você tem que saber fazer as três, porque muitos exercícios vai recorrer que você use um ou outro, tá? Então, por hoje vai ser só isso aí. Espero que vocês tenham compreendido bem, né? E até a próxima.